Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal para vocês, tá? E hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que mudou completamente a minha forma de perceber, de ver a Bíblia, tá? E olha que não é teoria da conspiração e nem ficção não, tá? É algo que sempre esteve ali, escrito, tá? Mas que a maioria nunca parou para olhar com atenção, tá? Eu também já li várias vezes, já tinha lido várias vezes e nunca parei para olhar com esse olhar que hoje eu quero passar para vocês, tá? A gente vai falar aqui de cosmologia bíblica, tá? O que realmente a Bíblia está dizendo quando fala de céus, de terra, de dimensões, de mundos que se sobrepõem, coisas assim, tá? Vamos começar pelo básico. Gênesis 1, no versículo 1. Lá está dizendo assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso parece simples, não parece? Mas ali está compactada uma das declarações mais profundas que existem, tá? Matéria, espaço e tempo, tudo começa simultaneamente. O termo céus no hebraico é shamarim, tá? E isso já indica pluralidade, não é um céu, tá? São dimensões sobrepostas, níveis que os hebreus conheciam e já mapeavam, tá? No conceito hebraico existem 10 céus, então são 10 céus. E a maioria de nós, né, os pastores, tá, acha que só existem 3 céus porque Paulo menciona o terceiro céu. Mas na cultura hebraica, no segundo livro de Enoque, lá é descrito em detalhe como são esses 10 níveis, esses 10 céus. Então agora vem a parte que muda tudo, tá? O versículo 2 de Gênesis está dizendo assim: e a terra era sem forma e vazia. A tradução mais fiel diz: a terra se tornou sem forma e vazia, ou seja, se tornou em caos e desordenada. Ou seja, algo aconteceu. Tudo estava em ordem, porque Deus não é um Deus de desordem, e de repente o caos. Por que será? Por que será que houve um caos? Porque houve uma guerra nos céus. E não é invenção minha não, tá, gente? Apocalipse 12 descreve isso com clareza. Depois você lê lá. Tá? E aqui tem um detalhe que quase ninguém percebe. São 3 grupos de anjos, não são 2 grupos. Tá? Então são 3 terças partes. O primeiro grupo, ou seja, a primeira terça parte, ela é arremessada pela cauda do dragão. Essa terceira parte, né, essa terça parte, ela não escolheu seguir a Satanás. Eles foram jogados, eles foram lançados, eles foram forçados, eles foram derrubados para a terra. Tá? O verbo no grego indica força, algo que é feito contra a vontade. Tá bom? O segundo grupo, ou seja, a segunda terça parte, é a parte dos anjos de Miguel. Esses anjos lutaram ao lado de Deus e defenderam os céus. Tá? Eles permaneceram firmes. Tá? E o terceiro grupo, que é a terceira terça parte, esses sim, esses seguiram Satanás por escolha própria, tá bom? Lutaram do lado dele e são derrotados pelos anjos de Miguel e lançados também para a terra. Tá? Esses 3 grupos, essas 3 terças parte, elas sempre estiveram ali, mas as pessoas leem e não percebem. A gente lê e não percebe, porque nós fomos ensinados a ver que apenas existem 2 lados, e na verdade não são. Não existem somente 2 lados, são 3 terças partes. E é aí que entra o conceito de multiverso bíblico. Quando tudo se fragmentou nessa guerra celestial, o universo original, que estava perfeito, em ordem, ele colapsou, tá? Gerou o que a ficção científica chama de multiverso. Só que essa ideia não veio da ficção. A ficção, ela imita a Bíblia. A arte imita a vida. Tá?
O pessoal da Marvel, com aquele filme do Universo 616, e assim, vocês sabiam que esse número é uma das versões antigas do 666, né? Porque os próprios criadores dos quadrinhos, eles colocam isso de propósito. Eles sabem, tem um conhecimento espiritual bíblico maior do que muito pastor por aí. Só que eles embalam isso como entretenimento, como fantasia, e as pessoas percebem que estão vendo verdade, quer dizer, as pessoas não percebem que estão vendo verdades espirituais maquiadas. E aqui é que a coisa fica realmente profunda. A Bíblia fala em novos céus e nova terra, ou seja, Deus não ficou parado depois do colapso, ele recriou tudo. Essa terra que veio depois, a terra onde Adão foi colocado, é o que eu chamaria de terra 1, porque a original, que era a terra 0, ela entrou em caos. Deus então cria uma nova versão com novos céus sobrepostos. E o Éden? As pessoas ficam procurando o Jardim do Éden lá no Oriente Médio, perto do rio Eufrates, mas quando Adão e Eva foram expulsos, eles foram colocados para fora do jardim, Deus colocou anjos para guardar a entrada. Isso já mostra que é outra dimensão. Você não vai encontrar esses anjos aí com uma espada na mão, com algo na mão guardando. É um portal fechado, é um multiverso sobreposto ao nosso. Em Hebreus 8, no versículo 5, confirma isso. Lá diz que as coisas daqui são sombra das coisas celestiais. As coisas lá de cima são reais e as daqui de baixo são reflexos. Tá? Em Colossenses 2, reforça isso. Tem os dias de festa, a lua nova, o sábado. Isso tudo são sombras das coisas futuras. O corpo é de Cristo. Lá em Colossenses, no capítulo 3, tem aquela passagem que fala que se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. E logo depois ele fala que porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Na verdade, está escondida com Cristo em Deus. Escondida. A nossa verdadeira identidade, o nosso verdadeiro eu está nos céus, não está aqui. Aqui somos uma versão reduzida, encapsulada num corpo físico, numa simulação. Se é que podemos usar essa palavra, né? Onde aqui nós estamos sendo avaliados, nós estamos sendo testados dia após dia. E isso conecta com o tema da pré-existência. Se nós somos seres que viemos de lá para cá, então cada escolha que fazemos aqui importa. Porque quando fazemos a vontade do Pai, estamos na linha temporal sagrada. Quando, assim como nos filmes falam da linha sagrada do tempo, né? Quando pecamos, saímos dessa vontade, criamos ramificações, que são versões alternativas de nós mesmos, que não eram o ideal de Deus. Então, por exemplo, o arrependimento, que é a techuvá no hebraico, né, o retorno, é justamente isso. Voltar à linha temporal do Pai. Reconectar-se com o propósito original. E o que falar das hierarquias de anjos, né? Os hebreus mapearam tudo isso. Serafins, querubins, tronos, domínios, virtudes, potestades, principados, arcanjos, anjos. Cada hierarquia dessa, ela está ligada a uma das tribos de Israel. Você sabia disso? Por exemplo, Rúben está ligado, a tribo de Rúben, né, está ligada aos serafins. A tribo de Simeão e a tribo de Levi aos querubins. A tribo de Judá aos tronos. E assim por diante. Tá? A ordem de nascimento, né, dos filhos de Jacó refletem a ordem de criação dessas hierarquias celestiais. Tá? E aqui tem um detalhe, né,
algo que não pode passar despercebido pela gente. As hierarquias mais baixas, que são as potestades, os principados, os arcanjos, essas foram justamente as hierarquias que seguraram a onda na batalha celestial. Lá na batalha, na guerra celestial, é essas que seguraram as pontas. Elas venceram seres de hierarquia muito superior. Por quê? Por que isso acontece? Porque quando Deus está no controle, né, quando ele delega poder, a hierarquia formal ela deixa de importar. O que importa é a fidelidade, o amor, a obediência. Então, quando você olha a Bíblia com esse prisma, com esse olhar, tudo muda. Os 10 céus, os 7 selos, os 3 recolhidos pelo Pai, né, que é Enoque, Elias e o próprio João, né, o firmamento como distribuidor de espíritos, as tribos celestiais, né, codificadas lá no nosso nascimento, a nossa verdadeira identidade escondida em Cristo. Isso tudo são temas que a gente vai abordar aqui em vídeos seguintes, né? Que falam exatamente isso. Não é ficção científica, não são teorias de internet. É o que sempre esteve ali, escrito, confirmado pelos apócrifos, vivido pelos profetas e ensinado pelo próprio Cristo, e a gente nunca percebeu, tá? A grande pergunta que fica é: você está na vontade do Pai? Eu estou na vontade do Pai? Estamos na linha temporal sagrada mesmo? Ou estamos criando ramificações, versões de nós mesmos que não eram o plano original? Porque eu pergunto isso porque uma hora tudo volta. As dimensões vão colidir, Cristo vai voltar, e nesse dia a melhor versão de cada um de nós vai ser pesada diante do trono, tá? Então, um recado que eu deixo para cada um de vocês e para mim também: a gente precisa ser fiel até o fim. Essa é a chave. Não importa a hierarquia, não importa o conhecimento, importa sim a fidelidade, importa o amor, importa o arrependimento genuíno, tá bom? Então esse é um recado desse vídeo para você, um recado meu, do meu coração para o seu coração, tá bom? Shalom, um grande abraço e até o próximo vídeo.